Vamos agora, ó, muitos aqui, temos algumas reeleições que não falamos, mas eu acho que chegamos nela. Gente, Dilma 2. Dilma 2 foi infernal. 2015 a 2016. Gente, Dilma 2 se reelege numa política eleitoral muito pesada. Por quê? Ela rivalizava na época com o Aécio Neves. Só que a Marina Silva vinha com uma liderança de terceira via muito forte. A Dilma atacou brutalmente a Marina na campanha. Fora que era um governo que já estava vendo os limites do financiamento público, por causa tanto do petrolão e da corrupção, etc., quanto pelo dinheiro que estava acabando. A gente vai ver quando a Dilma ganha a crise econômica gigantesca de 15 e 16, que foi uma das piores do Brasil. Em questão de diminuição de renda per capita, se eu não me engano, ela é a pior. Então, você sentiu muito a crise econômica do governo Dilma II, justamente porque, na minha visão, é uma estrutura falha. Uma estrutura baseada no financiamento do Estado, o dinheiro do Estado acabou, a centralização política em torno dela encontrou limites de não conseguir negociar, e ela foi obrigada a fazer um ajuste fiscal. Ou seja, eleita numa plataforma gastadora e de financiamento público, era a época do Ciência Sem Fronteiras, do ProUni, o caramba. Então tem muita coisa, fora as frases clássicas de saudar a mandioca, né? Mas eu nem vou colocar isso porque, de fato, ela é mais atacada só por ser mulher, concordo muito nesse argumento. Mas é um governo muito ruim, instável, é um governo sofrido. E aí, o que acaba acontecendo? É um governo que eu participei ativamente, que eu estava na faculdade de História, e eu fiz muita campanha, porque na época eu era coordenador do Grupo de Estudos Liberais de Franca, o GELF, um grupo de direita liberal. Então, era um momento de muita oposição a esse governo. E, dito isso, nada mais justo que o governo Dilma II esteja em péssimo. É um dos piores, gente. É um dos piores. É um dos piores. E aí? E o Lula 2? Hein? O Lula 2 eu já coloco em ruim. Porque é um Lula que já pegou o Lula 1 no mensalão em 2005. Era um governo Lula que acreditou muito na popularidade do PT e usou isso para matar qualquer rivalidade esquerda que tinha. Todo mundo tinha que viver no bojo do lulismo. Era um governo que ele jogou fora o que você tinha de política econômica fiscal responsável. E aí você vai gastar mesmo e vambora, e é PAC, e vambora gastar dinheiro pra caramba do governo. Ele semeou o que a Dilma colheu. Então, é um governo que eu já acho ruim, e é um momento que, no curto prazo, é um momento que todo mundo comprava carro, a renda per capita dobrou. Só que, justamente por ser um governo que vai ter consequências nefastas, eu coloco o Lula 2 como ruim. Mas o Lula 1 foi tão excelente que ele, para mim, ainda é responsável por essa subida das classes mais baixas. É o último já? É o último já? É o último já, galerinha! Foi todo mundo. Falta agora FHC 2. Não? Tem Lula 3. Tem Lula 3 e FHC 2. Vamos primeiro de FHC 2? Vamos. Porque foi um governo mediano para mim. É um momento que ele se reelege. É um momento de bastante corrupção e bastante arquivamento. Porque ele fazia um jogo político tão bom que acabou jogando muita coisa para debaixo do tapete, e muita gente não fala disso. É um governo de privatizações completamente absurdas, no sentido de escândalos mesmo, mas é um momento que você ainda tem políticas econômicas boas, de responsabilidade fiscal, de controles orçamentários que o Brasil nunca teve. É um momento forte ainda disso, mas com crises econômicas por causa de crises externas, na Rússia, na Ásia, no México, e também, desde o Plano Real, o Brasil fazia um negócio chamado política de paridade 1 a 1. Desde 94, então, $1 era igual a R$ 1. Lindo, né? Pois é. A questão é que, para manter isso artificialmente, o governo metia dinheiro. Isso ajudou muito a contrariar a própria política de responsabilidade fiscal que o governo FHC1 trazia tanto. Então, o FHC2 também fez vários erros políticos, também teve seus escândalos, fora a crise do apagão, que mostrava fortemente a fraqueza estrutural de política
pública de obras do Brasil. Era terrível. Muitas falhas de energia, que eu também tenho um vídeo aqui no canal, um bem assistido, inclusive. Então, FHC 2, mediano ou ruim? Não, eu já vou colocar ruim. Porque foi tão ruim que o sucessor dele perdeu para o Lula 1. Porque o FHC queria fazer o José Serra. Não conseguiu fazer seu sucessor. Mesmo com o Brasil ganhando penta, não serviu para mim. Ruim. E para acabar, o Lula 3.